Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma célula abençoada, Guerreiros Valentes. Tivemos um pequeno probleminha no início, mas já estamos de volta. Graça e paz, Guerreiros Valentes. Já temos alguém aí nos assistindo. Graça e paz. Irmãos, graça e paz a todos os amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui para compartilharmos mais um pouco da palavra do Senhor, que o Senhor possa me usar como instrumento dele em suas mãos para transmitir essa passagem da palavra do Senhor. Creio que o Senhor tem muito a falar conosco nessa noite. Boa noite, Vaci, Dani, Graça e Paz, Lúcia Valadão está assistindo, Vaci, minha irmã, Graça e Paz. Vaci, minha irmã está aqui, estou tendo o privilégio de estar com ela aqui na minha casa. E minha irmã Lúcia está lá em CDA no Pará, amém. Sejam todos bem-vindos. O Senhor tem muito a falar conosco nessa noite, que os nossos corações estejam com uma boa expectativa daquilo que o Senhor tem para nós. Pastor Adélio, nosso líder espiritual, líder de cela, graça e paz. Pastora Ceissa, graça e paz. Pastor Adélio, graça e paz. Que sua casa seja toda abençoada, ela já é, mas que ela seja mais ainda, sua família, porque é uma família maravilhosa, uma família de pessoas, homens e mulheres do Senhor. Graça e paz, Lúcia, paz do Senhor a todos, amém. E hoje me coube essa incumbência gratificante, maravilhosa, mas muito séria, de transmitir essa palavra. E eu creio que o Senhor vai me ajudar, me capacitar, porque sem Deus eu nada sou e nada posso fazer. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, nós colocamos neste momento nossas vidas diante do Senhor, diante da Tua santa presença. Pai, nós sabemos que sem o Senhor, Pai, Deus, do homem mesmo ele nada pode fazer. Pai, eu preciso tanto de Ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a transmitir algo, meu Deus, que possa tocar, abençoar a vida das pessoas que irão ouvir, do meu irmão, dessa mulher, desse homem, do jovem. Pai, que essa palavra, Pai, possa ser uma palavra vinda do Teu coração, meu Deus. Que possa, meu Deus, realmente, Deus amado, direcionar, conduzir, Pai, essa pessoa, Pai, que está necessitando, Pai, de ouvir hoje uma palavra do Teu coração, uma palavra que vem do trono do Senhor, Pai. É o que eu oro, é o que eu peço a Ti, meu Deus. Me ajuda, me capacita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gismara também já apareceu. Então eu quero compartilhar hoje um texto, uma palavra, que é um texto muito conhecido, bastante conhecido, mas eu quero compartilhar esse texto que foi o que ficou no meu coração desde de manhã, desde ontem, quando meu esposo me pediu para que eu transmitisse essa palavra hoje. E é lá no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11, a partir do verso 11, amém? Quero começar lendo aqui o verso 11, o 12 e o 13. A palavra do Senhor nos diz, fala de uma parábola sobre um determinado filho que num determinado momento ele chega para o pai dele e toma uma decisão de partir, de quebrar, romper aquele laço familiar e partir em busca de uma nova vida. E aqui Jesus, quando ele
compartilha essa palavra, quando ele faz essa ilustração dessa parábola, né, uma parábola e uma palavra, ele está conversando, ele vem de um diálogo com os publicanos, né, e aliás ele vem de um diálogo com os rabinos, né, sobre publicanos e pecadores, porque os rabinos religiosos estavam ali tendo um diálogo com ele a respeito das pessoas. Irmão Lupés, graça e paz. Iris Souza, graça e paz, Iris. Todos bem-vindos. Então, Jesus está ali tendo um diálogo com os rabinos, aqueles mestres que ensinavam ali, que eram religiosos, a respeito dos publicanos e de pecadores, né? Pessoas que tinham o contexto, para eles, totalmente fora do que seria normal para a sociedade deles. E os publicanos é porque eram judeus considerados judeus tipo traidores, que havia tipo traído, né, o seu povo, a sua nação, porque eles se tornaram cobradores, funcionários dos romanos, né? Então eles passaram a ser as pessoas que cobravam os impostos. E não era uma profissão muito bem vista naquela época lá, né, na região deles. Mas então essas duas classes de pessoas eram pessoas que discriminadas, sofriam muita discriminação na vida social, na vida religiosa. Então não era fácil para eles, né, que era essa classe das pessoas, os publicanos que cobravam os impostos, né, trabalhavam para os romanos, e aquelas pessoas que era considerados o pecador no geral, né? Então, assim, que cometia às vezes algum tipo de coisa, não estava bem dentro do contexto que eles queriam, então eles isolavam essas pessoas socialmente e também religiosamente. Mas vamos aqui para nós entender melhor, não vamos delogar tanto aqui, e a palavra diz assim, no capítulo 11, capítulo 15, verso 11 e 12, diz: e disse, né? Então Jesus está falando, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele, né, o pai, repartiu com eles a fazenda, né? Então, aqui o que é que nós estamos vendo aqui? Nessa primeira parte, o pai, ele tinha pelo menos 2 filhos, né? Aliás, ele te fala que ele tinha 2 filhos, né? Então, o filho mais moço, ele criou uma expectativa nele, um sonho de conquistar a sua liberdade, um sonho de ser independente, um sonho de viajar, um sonho de buscar o novo para si, né? E aí então ele chega para o seu pai e fala: pai, eu quero viajar. Certamente, né, teve um diálogo entre o pai, e o pai às vezes disse: não, filho, mas por quê? Você vive tão bem, aqui você tem tudo, e a gente te ama. Mas aí o filho, naquele sonho de conquistar a sua liberdade, ele insistiu: não, pai, eu quero o que é meu, e eu quero ser livre, quero conquistar minha liberdade, eu quero passear, eu quero conhecer o novo. Então ele saiu, né, em busca de realizar esse sonho. E interessante que quando ele chega para o seu pai, Neia Medeiros está assistindo, muito boa noite, Neia Medeiros. Então quando ele chega para o pai dele e pede para que o pai desse a parte dele, interessante, vejamos aqui que o pai dele não hesita de dar, de dividir, de compartilhar, de entregar a ele a parte que cabia a ele. Mas que interessante que a gente começa aqui, nesse início dessa história, algo que não é positivo, né? E o que é isso? A gente vai ver que tem uma divisão, né? Uma divisão de herança, né? O pai ainda está com a sua vida, entretanto, ele precisa pegar aqueles bens, né, vender, dividir, e dar a parte de um e dar a parte do outro. Mas eu creio que aquele pai, ele deve ter insistido para aquele filho, para que aquele filho não se ausentasse, né? Porque pai
ele tem o desejo, né? Ele nunca acha que o filho, é momento do filho sair, vou bater a asa, vou voar e vou para longe, né? Os pais sempre querem ter os filhos por perto, né? Mas o filho quis ir, então ele entregou a herança e o filho se foi. Então a primeira coisa que nós tiramos aqui desse versículo é um patrimônio dividido, né? Um patrimônio dividido. Agora, o patrimônio, quando ele é dividido na hora certa, tudo dá certo. Mas o patrimônio, quando ele é dividido na hora errada e por uma causa errada, né? Então esse patrimônio, às vezes, essa divisão não traz algo positivo. Pode ser uma divisão ruim, pode ser uma divisão destrutiva, pode ser uma divisão que pode causar vários constrangimentos, várias coisas, vários desgostos, pode trazer muito prejuízo em várias áreas, pode trazer tanto na área material, física, emocional, na área de relacionamento familiar, na própria área dos bens. Então a primeira coisa aqui que a gente viu um patrimônio dividido, né? E aquele filho vai então naquele sonho, né? Que quantos de nós não temos sonhos, né? A verdade é que a gente sonha, a gente projeta. Então eu penso que aquele jovem, ele não queria o mal da sua família. Não vejo assim. Mas ele sonhou com algo que ele achava que era possível concretizar aquilo, né? Então ele pede, sai, vai em busca disso. Tá, mas então nós vamos ler mais na frente, que no capítulo 13, que ele já tinha ido, o pai já tinha dividido aquilo. No capítulo 13, no capítulo 15, versículo 13 diz: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, né? Então, o que nós vimos que o filho queria, ele recebeu. E ele não demorou, Jaira Silva está assistindo. Boa noite, seja bem-vindo, o Senhor tem uma bênção para você. O Senhor tem muitas bênçãos para você, para sua família, amém? Então, o filho, ele mais do que rápido, ele ajunta o que é dele, organiza as coisas dele, e ele vai em busca daquele sonho, ele vai em busca daquele novo, Ali aquele sonho dele era algo que afloria ali nas emoções dele, né? Aflorava, né? Aliás, naquelas emoções, e ele vai em busca, né? Que mostra que aquele filho, ele sai. E a palavra diz que ele vai então para um lugar muito longe do contexto da sua família, né? Talvez ele não queria estar muito próximo do lar, porque ele não queria depender das opiniões, que a família ficasse. Ele queria, então, ele entendeu que ele poderia continuar a vida dele, ser bem sucedido, mas ao mesmo tempo de uma forma muito pessoal, de uma forma muito dele, e não dependendo da opinião da família, do pai, né, do irmão, né? Então ele foi em busca disso. Mas o que acontece? Ele arrumou e foi, e aquela terra era muito longe, né? E chegando lá naquela terra, diz que mais do que ali ele já começou a achar a vida muito boa, e ele foi desfrutando das coisas, né? E ele foi abraçando com aquele sonho que ele havia sonhado, de que tudo era muito fácil, muito bom, e que agora ele era livre para desfrutar. Ele tinha, né, a fazenda os bens dele deveria ter rendido bastante. Então ele começa a desfrutar, gastar, esbanjar aquilo ali sem pensar, sem refletir, sem analisar. Talvez ele não contabilizava, né, a sua renda para saber como é que estava se saindo naqueles gastos que ele fazia. E de repente ele gasta demais, ele extrapola. Nardete Pereira da Silva está nos assistindo. Graça e paz, pastor Nardete. Meu pastor, já foi meu pastor Nardete. O Senhor abençoa grandemente.
Então, o jovem, né, talvez ele não fazia essa contabilidade das suas finanças, dos seus bens que ele havia adquirido, e eu creio que não foi pouca coisa, eu creio que ele saiu com uma quantia bem razoável, e ele saiu muito satisfeito e achando às vezes que aquilo ia dar para ele levar o resto da vida dele sem passar por nenhum tipo de privação naquela área. Então, ele se pôs a gastar, ele se pôs a desfrutar, talvez festa, a coleguismo, companheirismo, essas coisas. Enfim, ele gastou. E a palavra fala que foi de uma forma desse jeito, né? Dissoluto, né? Sem prestar atenção, sem analisar. Mas, o que acontece? Essa riqueza dele, pelo que a gente entende, acabou muito rápido. Essa riqueza, esses bens, se dissiparam de uma forma muito rápida, não demorou muito tempo, e aquele jovem de repente se vê numa situação complicada. Por que complicada? Porque veja bem, ele havia cortado o laço da família, né? Ele não tinha mais contato com a família. Já viu como é difícil? Uma pessoa que vai, por exemplo, sai do Brasil, um jovem, e vai, por exemplo, buscar uma condição melhor num país, né, que acontece muito no Brasil, e chegando nesse país, mas ele não consegue se legalizar, ele vai de forma ilegal, e ali ele está tão distante da família, e de repente bate uma situação, e hoje é uma ocasião bem plausível a falar, porque nós estamos numa pandemia. Quantas pessoas, né, no início a gente viu o governo se levantar para trazer de volta, outros não vieram, mas tiveram que passar por a situação lá, ainda estão passando muito. Então, assim, de repente a pessoa sente a necessidade, né, de estar perto da família, mas ele cortou todo o laço. E o que bate naquela... O que nós podemos ver nesse jovem? Ali agora tem uma solidão, né? Aquele homem, aquele rapaz, irmã Rosa Luz, lá na CDA, Pará, graça e paz, minha irmã, que o Senhor te abençoe grandemente. Então, aquele jovem, né, como nós estávamos falando, que foi para aquele lugar tão distante, não havia mais laço familiar com ele. Então, ele não tinha mais, agora ele era uma pessoa que estava só, né? Caiu ali numa solidão, num lugar estrangeiro, ele era um peregrino, ele não tinha ninguém por ele, né? Quando se fala de ninguém, estou falando agora do contexto do seio da família, ele não tinha um irmão, ele não tinha um pai, ele não tinha uma mãe, ele não tinha ninguém, né? E ele havia rompido aquele laço, né? A família talvez nunca mais, pela a parábola que Jesus ilustra aqui, essa família tinha perdido totalmente todo o contato com esse filho, né? Então, o que acontece com ele? Ficou pobre, de repente, né? E naquela pobreza dele, mas vem ali uma realidade. Ele cai na real e ele diz... Antes de cair na real, por exemplo, ele passa primeiro pela a questão do constrangimento também, né? Ele se vê numa situação tão desfavorável financeiramente e ele precisa se sustentar. Então ele chega para um certo cidadão do lugar e para procurar emprego. O cidadão diz para ele: não, você vai, eu tenho meus porcos lá e você vai cuidar desses porcos, tratar deles e zelar. E diz que a situação do jovem era tão delicada, né, que ele olhava para aquele alimento que ele dava para os porcos e ele desejava então saciar a sua fome. Ele chegou a um ponto que ele passava literalmente fome, né? Então ele desejava ali saciar a fome, ele não desejava comer por desejo de comer, ele desejava era tirar a fome que estava acabando com ele, né? Mas aí ele ali naquele momento, ele cai na real e ele fica ali olhando aqueles porcos comendo aquela comida e ele pensando, nem isso aí eu tenho para comer, né? E a paz do Senhor, irmã Rosa, a paz do Senhor, Jesus te abençoa grandemente, saudade da minha irmã. Então ele cai na real ali, olhando para aqueles porcos, né, comendo aquilo, e pensa assim, mas se eu tomar uma posição, se eu tomar uma decisão de me arrepender, de me reconciliar, de voltar, de me humilhar,
eu ainda posso reconquistar aquilo que eu perdi. Eu posso reconquistar minha família, eu posso reconquistar os meus pais, eu posso reconquistar as percas que eu tive. Mas ele entendeu que era uma decisão que só ele podia tomar. Ninguém podia tomar aquela decisão por ele, né? Não tinha ninguém por ele ali. Então, aquele sonho da liberdade dele foi muito rápido, acabou. Sabe por quê? Porque o mundo, ele oferece ilusão, ele não oferece realidade. O mundo, ele oferece a ilusão hoje, mas ele traz a desilusão amanhã. Ele oferece a fantasia hoje, mas amanhã é a realidade. O mundo, ele atrai, ele nos atrai com a vaidade de novas descobertas, de coisas novas, porque eu quero sair do cotidiano, do rotineiro, né? Hoje a gente vê muito essa questão, né? Esses argumentos no meio de jovens que quer sair, romper, sair da casa dos pais, conquistar a sua liberdade. Ah, mas já tá barbado e tá na casa do pai, essas coisas assim, né? E enfim, mas o jovem cai na real porque ele foi desiludido. O mundo não conseguiu dar a ele aquilo que ele almejava ter. O mundo não conseguiu satisfazer ele. O desejo foi rápido, acabou. Desejo de quê? No meio de tanto sofrimento, né? Mas aí esse jovem tem essa decisão de voltar, né? Falou, eu vou ter que voltar. E ele volta. A palavra fala que ele volta, toma decisão e volta, porque, como se diz, o sonho da liberdade durou pouco. Agora veja só, aquele rapaz que dá glória, né, que ele saiu da casa do pai, com muita abundância, muito pomposo, muito alto de si, né? Agora aquele moço se encontra no fundo do poço e sem nada. Aí ele toma a decisão correta e ele volta. E o que eu quero dizer, essa palavra, o título dela, eu dei um título para não ficar sem título. Eu não quis dar o título a respeito do filho que saiu, mas eu quis dar um título porque eu quero focar aqui agora é isso. É o bom pai. O bom pai. Por quê? Eu quero dizer para nós que sempre haverá o bom pai nos aguardando a voltar. Sempre haverá o bom pai esperando a nossa volta. Imagina, eu fico imaginando esse rapaz quando saiu, como ficou o coração desse pai. Eu não acho que esse pai deitava e dormia tranquilamente sem pensar no filho dele. Eu não acho. Eu acho que todos os dias que ele deitava, a primeira coisa que ele pensava era no filho. Ai, se o meu filho voltasse. Que bom se o meu filho voltasse. Como eu seria alegre, feliz outra vez se o meu filho voltasse. Ai, se o meu filho viesse de volta, eu ia abraçar, eu ia beijar, eu ia perdoar, eu ia... Ai, tudo que eu faria de tudo para ver meu filho de volta. Eu fico imaginando, sabe por quê? Porque pai, quando os filhos saem de casa, o pai, ele não sente prazer porque o filho saiu de casa. Até os que vão fazer faculdade, estudar, a gente quer que estuda, a gente quer que forme, a gente trabalha para isso, mas dizer que a alegria da gente é porque o filho saiu, não é. Quanto mais um filho que sai nessa condição de abandonar totalmente a família, de quebrar o laço familiar, de exigir, de chegar e colocar uma exigência, eu quero isso, 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 porque é direito meu, me dá agora. Então imagina que a situação desse pai era uma situação tanto quanto delicada, foi uma decisão doída para ele, né? Só que ele não retrocedeu, ele entendeu o direito do filho, mas ele
Eu acho que todo dia ele saía na porta da casa dele e olhava para a estrada, para ver se o filho estava de volta. Todos os dias, mais de uma vez por dia. Sabe por que eu penso isso? Porque, veja bem, vamos entender a palavra. Eu sou mãe, você aí que é mãe, você que é pai. Quando o seu filho sai, seu filho sai para um evento. Hoje é sábado, seu filho vai para um evento, sua filha vai para um evento. Saiu, mesmo que ele saiu com um amigo, com uma pessoa, mas, ou saiu só. Quantas vezes a gente não chega na porta para ver se o filho está chegando, ou a filha? Quantas vezes a gente cochilou, deu aquele cochilo, mas você abre o olho porque você não quer dormir antes que o filho chegue ou a filha chegue da festa? E quantas vezes nós não olhamos no relógio? Ou hora que não passa é quando nossos filhos estão na rua. Ou sacrifício é quando nossos filhos estão na rua. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Como é o coração de um pai? O que um pai sente? Qual é o sentimento de um pai quando o filho está longe dele? De uma mãe? As horas não passam, a noite não passa, ela se torna longa. Mas é difícil quando nossos filhos demoram, que chega meia-noite e não chega. E eu falo, não, mas o meu filho já era para ter chegado e não chegou. Deu 2 horas, 3 horas. Será o que aconteceu? O medo, o pavor que nos toma de conta de que alguma coisa de ruim aconteceu com o nosso filho. Então imagina o tempo que esse filho andou, por mais que pareça que a herança dele foi dissipada muito rápido, mas vamos dizer que ele suportou 1 ano fora do pai, longe do pai. Você pensou? 1 ano, o pai olhando, todo dia para a estrada, todo dia abrindo a porta, esperando o filho chegar e bater, esperando ouvir aquela batidinha. Talvez quando chegava um amigo na porta e batia, a expectativa é meu filho. Abria a porta, não é meu filho, foi o vizinho. Foi a colega do meu outro filho, da minha filha, do meu outro filho. Então, assim, a ansiedade que nós temos do regresso dos nossos filhos, quando não estão diante dos nossos olhos, não estão diante da nossa visão. O que será que aconteceu? Como é que ele está? Será que dormiu bem? Será que comeu bem? Será que está bem nesse momento? Será que está em boa companhia? Então, esse é o comportamento do pai, esse é o sentimento nosso, esse é o meu sentimento como mãe, é o seu sentimento como mãe, é o sentimento seu como pai. E esse é o mesmo sentimento desse pai que Jesus ilustra aqui. É um pai que permitiu o filho ir, mas ele não mandou o filho ir. E muitas vezes, os nossos filhos, né, que saem de casa, uns porque querem ir também, mas aí às vezes as coisas não dão certo e ele começa a achar que ele não vai voltar porque ele vai ser rejeitado. Olha, não vai não ser rejeitado não. Pode voltar. Você tem direito de recomeçar de novo. Todos nós temos o direito de um novo começo. Todos nós temos o direito de repensar no erro que fizemos e tentar consertar e começar de um jeito certo, de um jeito diferente. E foi isso que aquele jovem fez. E que atitude linda daquele jovem. Digna de ser perdoado. Amém? Está me entendendo? Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém dos guerreiros, dos ouvintes? Porque aquele filho, ele foi restituído. Assim como eu e você podemos também. Podemos voltar atrás, podemos arrepender. Porque o que precisa para nós tomarmos de novo uma atitude diferente é entender que o nosso pai, ele está sempre nos esperando, assim como esse pai estava esperando o filho. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Você falou que é amém. Então,
O filho passou por essa situação. Agora é o pai que está ali ansioso esperando. E no verso 16 diz, já li, que diz que ele queria comer um pouco, né, encher o estômago, né? Aí então, naquele momento, ele se vê num lugar distante, desiludido, humilhado, né? Humilhação grande, mendigando serviço, desejando comer sobra, resto de porco, né? Na extrema miséria, mas existia ainda uma esperança para aquele jovem. Assim como eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, existe uma esperança para você. Existe uma esperança para mim, existe uma esperança para nós. Sempre existe. A porta vai estar sempre aberta. A possibilidade de recomeçar sempre vai existir, sempre existiu. Está diante de nós, está diante de mim, está diante de você. Recomece. Caiu, levanta. Tropeçou, levanta. Cansou, vai devagar, mas vai, não pare. Amém? Vai devagar, não pare. Eu errei. Vou lutar para não cometer mais esse erro. Posso cometer outros erros, mas não o mesmo. Vou lutar para sair do mesmo. Eu entendo que aquele filho nunca mais quis pedir a herança dele. Então, nós não podemos estar cometendo o mesmo erro. Amém? Eu não estou conseguindo ver direito os nomes das pessoas. Então, nós devemos lutar muito para que nós não ficamos batendo no mesmo erro, caído no mesmo erro, caindo no mesmo erro, fraquejando nos mesmos erros. Porque isso é uma questão já de comodismo, de nos acomodar com o erro. Mas não, nós não podemos. Mas a porta vai estar aberta esperando. O papai vai estar na porta para nos abraçar. O papai vai estar na porta para nos alegrar. O papai vai estar na porta para nos acolher. O papai vai estar na porta para nos dar vestes novas. Amém? O papai está na porta. Volte para o papai. Volte para os braços do papai. O papai quer te abraçar. O papai quer te acolher. O papai quer secar tuas lágrimas se você já muito chorou. Chega de chorar, volta. Né? O papai está ansioso esperando esse encontro. Vilma a Lisboa, minha colega Vilma, graça e paz, minha linda amiga, graça e paz. Então o papai soberano, ele está nos esperando ali, né? Como esse pai que Jesus mostra aqui, né? E então ele termina ali. E aí diz que no verso 17, vamos ver o 15, 17 a 19, e tornando em si diz, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome, né? Olha só o que ele pensou, ele falou assim, gente, mas isso não tá certo, por que eu tá passando fome, né? Eu não preciso passar fome, não preciso mendigar. O 18 diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha o 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Então aqui está uma atitude muito, muito digna, né? Muito louvável, por quê? Porque é um comportamento de uma pessoa que errou, mas que arrependeu, que reconheceu que errou, e tem mais, ele não deixou que o orgulho impedisse, embaraçasse ele, dele tomar uma decisão de recomeçar. Então esse jovem aqui, ele teve uma decisão mais forte do que o orgulho dele. Ele teve que passar, ele teve que pisar em cima do orgulho dele para poder recomeçar. E muitas vezes, meu querido, minha querida, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que deixar o nosso ego de um lado e para poder recomeçar, para poder voltar, né? E às vezes a gente tem medo, o nosso medo também. Não é só questão do ego, às vezes a gente tem medo das críticas que vão vir. E às vezes até vem, pois não olha para as críticas, não. Você pode recomeçar.
Às vezes você fez um plano e foi frustrado com aquele plano e você fala, não vou mais, eu frustrei, não quero mais começar, não creio mais nisso, eu não quero mais fazer uma faculdade. Não é assim. Você pode recomeçar, vai dar certo. Se não deu certo de uma vez, da próxima vez pode dar certo. Se esse emprego aqui falhou, você fez a entrevista, não saiu para você, no próximo pode ser a sua vez. Então continua fazendo as entrevistas para os empregos, continua colocando os currículos para o emprego, continua dentro da possibilidade, se tem concurso fazendo, mas eu reprovei nesse concurso, não vou fazer outro. Não, continua, porque a próxima vaga pode ser a sua. Amém? Então, não, esse relacionamento meu não deu certo, eu vou desistir, não quero família para mim, não quero casar, porque eu me frustrei. Não, aquele relacionamento não deu certo porque você não ia ser feliz com ele. Procure outra pessoa e analise as raízes da pessoa, analise os frutos da pessoa, o comportamento, mas não desista do seu sonho de ter uma família. É direito nosso de ter nossa família. E olha o tanto que a família é um bem indispensável na vida de qualquer pessoa. Todo mundo precisa ter uma família. Veja bem, o rapaz, ele se reencontrou de novo na família. Foi lá que ele encontrou a felicidade. Ele achava que ele não era feliz, foi buscar a felicidade no mundo. Ele entendeu que no mundo ele não tinha felicidade e voltou para a verdadeira felicidade dentro da família. Amém? Às vezes é isso que acontece com as nossas vidas. Edivaldo Beni Júnior está nos assistindo. Boa noite, meu irmão. Então, vamos indo. Já estamos aqui chegando no final. Tá? Então, o rapaz, ele volta. Mas eu acho lindo, maravilhoso, eu fico assim, lendo e analisando o comportamento do pai, porque nós somos pais, nós somos mãe, nós sabemos o quanto nós amamos nossos filhos, independente do que eles fizeram, independente de como eles erraram, independente de como eles nos trataram, de como eles acharam que seriam a vida muito boa, independente, longe de nós, e a gente não vê a hora deles voltar, não vê a hora de poder ajudá-los, não vê a hora de poder reencontrar com eles. E foi assim que a expectativa desse pai, foi assim que esse pai esperava o regresso do seu filho. Eu acredito que ele nunca perdeu a esperança daquele filho voltar. Ele nunca perdeu a esperança de que aquele filho um dia ia entender que a família era o bem mais valioso que uma pessoa tem nessa terra. A família é o bem que Deus nos deu mais valioso. E aquele pai ficou na expectativa, né? E aí diz, o jovem se levantou, no verso 20 diz, eu coloquei aqui um títulozinho, né, um subtítulozinho, o desejado encontro do pai com o seu filho amado. Amém? Você está desejando encontrar com o seu pai amado? Seu pai está te esperando, seu pai celestial está esperando, às vezes até o seu pai biológico está te esperando, às vezes a sua família está te esperando, às vezes você acha que já frustrou a sua família, que você não é merecedor, você merece. A família é família, família se perdoa, família se ama, família se une, família se entende, família faz uma mesa redonda e coloca as coisas ali e ali se resolve. Então não fica assim não, vai, dá o seu passo. Toma a sua decisão, né? Não sofra, não deixe com que o medo, né, das críticas ou o medo, você não vai saber como é que a pessoa vai se comportar se você não tomar a decisão. Então não deixa, não se retroceda, avance, siga, levante a cabeça. Então diz, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai, o jovem estava longe. Eu não estou te falando que esse pai deveria olhar toda hora para a estrada, para o lado que esse filho foi, ele deveria olhar porque ele conseguiu avistar esse filho de muito longe, o filho estava longe, e ele avistou e ele conheceu. Nós conhecemos nossos filhos, não é mesmo? Nós conhecemos nossos filhos de longe, nós conhecemos nossos filhos pelo pisado dos nossos filhos, conhecemos nossos filhos pela expressão, se ele está bem, se ele está triste, se ele está alegre, se ele está frustrado, se ele está feliz ou não. Conhecemos nossos filhos, não é mesmo? E esse pai aqui, ele não era diferente, ele conheceu o filho vindo de longe. Talvez aquele filho que saiu
todo pomposo, tão rico, tão bem, com tantos bens. De repente agora ele estava voltando mal com a mochilinha de 1, 2 peças de roupa velha, já velha, suja, talvez rasgada nas costas, ou talvez nem isso, né? Igual um peregrino, né? E o pai olhou e mesmo assim o pai conheceu. Talvez estava barbudo, talvez estava cabeludo, mas o pai olhou e falou assim: aquele lá é meu filho, aquele andado é do meu filho, eu conheço, eu sei que é. E ficou ali naquela expectativa, e lá os filhos vêm chegando, e o pai na expectativa, será o que aconteceu com ele, será por que ele voltou, e aquela expectativa toda. Felipe Ferreira Herculiane está nos assistindo, boa noite, Felipe, meu genro. E o pai naquela expectativa, até que o pai não aguenta, né? Aí diz: se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não se conteve. O pai não se conteve. Que lindo é o nosso pai. Que linda essa parábola que Jesus faz para ilustrar como é o amor de um pai. Como é o amor. O amor do pai nunca morre, nunca acaba. O amor do pai nunca falta. Nunca. Então o pai não se conteve, falou: não, eu vou correr. E correu e abraçou aquele filho. Talvez aquele filho estava sujo. Talvez aquele filho não estava cheirando muito bem. Talvez aquele filho estava todo barbudo, sem barbear, cabelo, né? Muitos dias sem tomar um banho. Talvez aquela roupa de uma longa caminhada. Mas o filho não se conteve, falou: não vou ficar aqui parado, não vou ficar de braço cruzado, eu vou correr e abraçar meu filho, eu quero estar com meu filho, amém? E o pai correu então e abraça o filho, e diz que ele abraça ali e lança no pescoço daquele filho e beija aquele filho e recolhe aquele filho para dentro da sua casa, e ali ele dá tudo de volta para aquele filho, amém? E eu quero te dizer que você não precisa, nós não precisamos permanecer num erro porque nós cometemos ele. Não. Volta. Se é vida espiritual, se é vida com Deus, volta. Deus está esperando do mesmo jeito. Se é um problema no contexto da família, volta. Família se ajusta. Nós ficamos para nos ajustar, amém? Né? Estamos chegando aqui no final. Eu quero dizer para vocês que o meu telefone eu não estou conseguindo, eu só estou vendo só a última pessoa que aparece aí já está sumindo. Então, às vezes passou algumas pessoas que eu não cumprimentei. Eu peço perdão, desculpa, né? Mas que todos sejam bem-vindos. Eu agradeço a todos. Que Deus abençoe grandiosamente. E que você possa continuar nos assistindo, transmitindo, né, essa palavra, se possível. Entendendo que o pai abraçou, né? Eu quero, né, só reforçar: o pai abraçou o filho. O pai restituiu tudo ao filho. Talvez o filho nem tinha tanto direito mais, ele mesmo entendia isso, mas o pai não quer saber, o que é do pai é do filho, amém? Então o pai é assim. Então o pai está te amando, nosso Deus Pai, ele está te esperando de braços abertos. E qualquer que seja o contexto de vida que você tem vivido, que você não tem sido feliz, eu vou te falar: você tem direito de ser feliz, você tem direito de ser vitorioso, você tem direito de conquistar as suas bênçãos, você tem direito nas promessas do Pai, você tem direito de ser abençoado, sim, você tem direito de viver com alegria, sim, você tem direito de viver em paz, você tem direito, porque esse direito foi Jesus que conquistou lá na cruz, para mim e para você, amém? Então não sofra, porque você não precisa ser uma pessoa sofredora. Amém? Vamos orar, vamos agradecer mais uma vez. Eu agradeço a todos vocês de coração que assistiu, né, os guerreiros. Boa noite, pastor Edivaldo. Boa noite, meu irmão Vaci, meus irmãos lá no Pará, outras pessoas, pastora Adélia, irmã Rosa, que tem um monte de rostinho, pastor Francisco, né? Não tá dando para conhecer todos os rostinhos, mas que Deus possa nos abençoar. E até quarta-feira com mais uma programação. Não sei se vai ser presencial ou não, se vai ser outra live. E
mas é do jeito que o Senhor nos conceder, e que essa oportunidade de hoje eu agradeço a Deus, agradeço o pastor Adélio e a pastora Dani, que me concedeu essa oportunidade, e agradeço a todos, né, e que Deus possa trazer uma noite de paz a você, a nós, tá? E fica com Deus, e que o Deus de Israel te abençoe, e que Deus de Israel te dê a paz, amém? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por cada pessoa que assistiu, que, ó Deus, recebeu tua palavra, e por aqueles que ainda irão assistir. Toda glória e honra nós te damos, Pai. E nós te louvamos porque o Senhor é o Pai que sempre está nos esperando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.